Um dos clubes mais importantes e tradicionais do futebol brasileiro é o Clube de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, fundado em 1898, finalzinho do século XIX, ainda como clube de regatas, e só começou a adotar o futebol a partir de 1916. Algumas curiosidades sobre esse grande clube do futebol brasileiro e mundial. O Vasco foi pioneiro no combate ao racismo no futebol. Sim, em 1923, o Vasco da Gama formou uma equipe com vários atletas negros, escandalizando a sociedade conservadora do Rio de Janeiro e do Brasil, lá da época da década de 1920. Portanto, jogadores negros atuando pelo time Cruz Maltino, pelo glorioso Vasco da Gama. E uma outra curiosidade é sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o presidente Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo, o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. O Vasco da Gama fez uma vaquinha entre os torcedores para comprar um avião e doar para a Força Aérea Brasileira, para ajudar no esforço de guerra lá na Europa contra o nazifascismo. Olha que curioso, a vaquinha deu tão certo que o Vasco não comprou um, mas adquiriu 2 aviões, e esses aviões foram doados em 1944 para a FAB, Força Aérea Brasileira. E nos aviões, é claro, estava lá estampado o escudo. Esse escudo que está aqui, olha só, a Cruz de Malta, do Vasco da Gama. Os 2 aviões foram mandados para a Europa. Não se sabe o destino desses aviões, mas realmente veja como a história do Vasco transcende o futebol, E não só do Vasco, como de vários clubes do futebol brasileiro e mesmo internacional. Mas o Vasco certamente é uma luta, uma referência de luta, em vários momentos da história brasileira, especialmente nesses 2 momentos. Década de 20, o combate ao racismo, e na década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial. Salve, salve, a Cruz de Malta! Obrigado, abraço pedagógico do professor Evaldo Munarito.